Esses dias eu tava navegando na internet procurando umas promoções de memória RAM para poder comprar e fazer upgrade em notebook e gravar para vocês também. E eu comecei a ver que os preços das memórias RAM começaram a subir muito. E eu comecei a achar até que era por conta da Black Friday. Eles tinham subido o valor antes da Black Friday, e na Black Friday ia baixar. Aí, no dia da Black Friday, a gente começou a procurar bastante memória RAM para comprar, para mandar para vocês nos grupos, para poder mostrar na live. E elas continuaram caras. Memória RAM de notebook. Eu comecei a falar assim, o que tá acontecendo, né? Só que, meus amigos, aumentou ainda mais. E eu vou te falar uma coisa, o pior ainda tá por vir. Então, se você tá querendo comprar uma memória RAM pro seu notebook, olha, você precisa muito ver esse vídeo. Fala aí, galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe, belezinha? Ó, não tô em casa não, hein? Hoje eu vou levar vocês pra dar um passeio enquanto eu converso com vocês. Mas é o seguinte, memória RAM tá cara. Gente, eu tô vendo aqui agora no Mercado Livre uma memória RAM de 16 GB, 5.600 MHz, um slot. Uma memória só, né? Não é um slot, uma memória RAM. Olha o preço que tá aqui, ó. R$900. R$957 da Crucial. Só que essa mesma memória eu pagava R$400 há uns 2 meses atrás. O que tá acontecendo? Só que o pior ainda tá por vir, gente. Eu tô aqui agora nos Estados Unidos descobrindo um evento e eu acabei de ir numa loja ali, eu vou de novo lá, eu vou levar vocês. E aqui a situação tá pior ainda. E essa situação que tá pior aqui vai chegar no Brasil. O negócio tá feio. Se você vê promoção de memória RAM, eu acho que você já tem que comprar. E eu vou te explicar o porquê que tá acontecendo isso. Bom, basicamente, pessoal, é o seguinte. Existem umas 3 empresas no mundo que controlam a produção de memória. Sério, 3. Se você tem um celular aí na sua mão, uma televisão, um notebook, um PC, não importa. Todos esses dispositivos têm memória RAM. E eles... Não importa qual produto, dispositivo que você está na sua mão agora, ele foi produzido em uma das 3 empresas maiores que produzem memórias no mundo. São só 3. E o que acontece? Assim como acontece com petróleo, sabe petróleo, gasolina, petróleo, né, que faz gasolina? O petróleo ele é controlado por poucas nações, né? Poucas nações têm ali uma grande quantidade de petróleo. Elas se uniram um dia e fizeram a OPEP, a Organização do Petróleo, né? Onde elas se organizam para definir o preço do petróleo. Que no final das contas é o preço da gasolina que você paga para colocar no seu carro, né? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque quando o petróleo começa a abaixar muito o valor do barril, ou a demanda do petróleo não está aumentando, o que eles fazem? Eles se organizam e falam assim, pessoal, vamos parar de extrair petróleo para subir o valor da gasolina, para subir o valor do petróleo. É sério, eles fazem isso, tá? Só que acontece é que essas 3 empresas estão fazendo a mesma coisa. É um lobby, é um grupinho ali. E é o que aconteceu. Esses tempos começou uma demanda ainda maior por IA, NVIDIA vendendo muito para empresa, muita empresa buscando montar a máquina, precisando de memória, tanto para hardware, para hardware em si, né, para poder montar placa de vídeos, como também para montar servidores, etc. A demanda começou a subir um pouco. E aí, obviamente, o valor sobe porque tem muita gente buscando, né? Isso é normal. Só que acontece é que essas 3 empresas decidiram que não vão aumentar a produção. Elas não vão fazer mais memória. Elas continuam fazendo a mesma quantidade de memória, só que agora tem mais pessoas precisando comprar memória. O que acontece? O valor sobe. Só que elas poderiam muito bem pegar e fazer mais memórias para poder descer um pouco esse preço. Só que eles não querem. Porque eles sabem que essas empresas que estão aplicando IA, e empresas grandes como NVIDIA, AMD, Intel, eles precisam dos chips e acabou. Então, se eles abaixarem o preço ou não abaixarem, eles vão vender do mesmo jeito, que as pessoas só podem comprar com eles, só tem 3 empresas. Então eles se organizaram e falaram assim, pessoal, não vamos produzir mais, vamos deixar o preço do jeito que tá. É melhor pra gente. E aí, meus amigos, é por isso que memória RAM de notebook, de PC, tá absurdo. Só que, se você acha que já tá ruim no Brasil, o pior não chegou ainda. E eu vou levar vocês agora pra explicar um pouquinho isso. Calma aí, eu vou ali na rua, que eu quero mostrar na vida real, ao vivo pra vocês, o problemão que tá pra chegar no Brasil. Se liga. Meus amigos, o que acontece é o seguinte. No Brasil a gente já tem um estoque simplesmente gigante dessas memórias, né? Como tudo no Brasil é difícil na hora de importar, muitas marcas, como é o caso da Crucial, da SanDisk, enfim, todas essas marcas e grandes empresas como Kabum ou outras marketplaces importam várias unidades dessas memórias e de várias outras peças de hardware para o Brasil para poder saírem vendendo com estoque local, né?
E como esses estoques que nós temos no Brasil já estão lá há um tempo, eles ainda, apesar de já estarem caros, eles ainda não estão no preço que já está custando globalmente. Só que conforme esses estoques forem acabando no Brasil e essas marcas tiverem que importar mais dos estoques de outros países, como aqui dos Estados Unidos ou outros lugares, meus amigos, aí o negócio vai ficar ainda pior. Como eu falei pra vocês, estou aqui em Nova York, né? Ontem eu fui numa Best Buy, só pra dar uma olhada. A Best Buy é a maior loja de eletrônicos aqui nos Estados Unidos. Só pra dar uma olhadinha nas coisas que estavam rolando lá, se tinha alguma coisa legal pra comprar. E aí que eu tive a ideia de fazer esse vídeo, quando eu vi o preço das memórias. Gente, olha isso. Tinha memória para PC custando $500. Tinha memória de PC por mais de $900. Olha isso aí. Bom, dito isso, basicamente é isso, né? É absurdo. Agora eu tô indo ali numa outra loja um pouco diferente. Eu vou mostrar um pouco mais pra vocês e falar um pouco mais pra vocês do que tá acontecendo aqui, do que eu acho que vai acabar acontecendo no Brasil também. Bom, meus amigos, o primeiro lugar que eu fui agora pra mostrar pra vocês é a B&H. É uma loja de fotografia e vídeo que vende muita peça de hardware, né? A primeira coisa que me impressionou foi que quando eu entrei na loja eu não achava as memórias RAM ali expostas, porque tinha esgotado, pois é, mas tinha como comprar ainda assim no site ali, e aí eles pegavam no estoque mais reservado. E aí eu pedi pro atendente me mostrar as opções disponíveis, e olha isso. Olha pessoal, eu pedi aqui pra ele essa Crucial, que tava $112, que é o preço que tava no Brasil, né? Mais ou menos R$500, que já é o preço caro, e ó, fora de estoque, infelizmente. Can we find like a Corsair, maybe Corsair? It's gonna be different brands, but Maybe a Corsair or SanDisk Fury. let me look for you. Fury is gonna be Fury, yeah. If you stop to think about this 92 gigabytes is not too expensive. What? The the Crucial, 96, yeah, yeah. it's not too expensive. I live in Brazil, and I know. Yeah, I heard you speak Portuguese. the memories is expensive there, but I think that is more expensive here. Okay, this Corsair you have stock. DDR5 5200. Yes, but it's a nice to show. But I really would like to buy the Crucial. Yeah, that's the Crucial. Yeah. And the HP is just for HP, right? I didn't know that. Well, you can use it for all of them, but HP laptops only like to have HP RAM. Oh, I didn't know that. Other brands can use you can use other RAM in HP laptops, but sometimes it has issues. Oh, okay. So it's best to just use it. I really didn't know that. Mhm. Yeah, sick. Also, I mean, I have this 16 gigabyte. Oh, DDR5 I never heard this brand. Patriot. It's okay. It's not. It's okay. It's not the best. It's in stock. I think that this one is more. Yeah. Tá, tem aqui uma Corsair 16 GB DDR5, 5.200 MHz, $192, o que já passa dos R$1.000. E é esse preço que a gente vai começar a ver, eu acho, no Brasil. Yeah. But it's gonna be the same price in Brazil, probably. You know what? I think that is expensive here, more than Brazil. That's crazy. Yeah. So, thank you. Of course. Thank you, bro. Have a great one. Ok, saindo da B&H, bora indo pra Best Buy, mas eu preciso comentar umas coisinhas que são meio peculiares, que, tudo bem, são apenas 3 empresas que controlam, a demanda de fato tá alta, mas olha, o preço tá subindo porque as empresas querem que suba. Essas 3 empresas que controlam esse tripólio de memória RAM no mundo simplesmente estão combinando de não produzir mais, para o preço ficar mais alto. Isso é um absurdo, sinceramente, e que vai afetar mais produtos, como eu já falei, não só as memórias. Bom, meus amigos, vocês viram, né? Eu fui conversando com o rapaz lá na B&H. Ele até falou assim, eu acho que tá o mesmo preço do Brasil a memória, né? Eu falei, cara, no Brasil tá mais barato, porque aquela Crucial lá, cara, tava sendo mais de R$1.000. Eu pedi pro Victor botar aqui quanto que custa $189, acho que era $189. Cara, você acha aquela memória no Brasil por R$900, o que já é muito caro. Agora eu vou aqui na Best Buy de novo. Eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês. Além das memórias que eu vou mostrar aqui, a gente tem um outro problema, que é tudo vai memória, né? Então o celular que eu tô usando pra poder gravar vai memória, um tablet vai memória, um notebook vai memória, e o preço dessas coisas tá começando a já não mais fazer sentido. Eu vou explicar pra vocês do que eu tô falando. Imagina só comigo, um notebook que custa $1.000. Cara, dependendo da memória que ele tiver lá dentro, se a memória custar $400, o preço dele começa a já não fazer mais sentido, entendeu?
E o que eu tô dizendo com isso é, os preços de tudo vão começar a subir. De tudo. Cara, para uma Positivo colocar uma memória RAM no notebook, para uma Dell, para uma Samsung, para uma Acer, para uma Asus, vai ficar mais caro. Os preços têm que subir. É claro, essas marcas têm estoque ainda. Mas quando esses estoques começarem a acabar, meus amigos, vai começar a ficar ainda pior. E olha só, vamos aqui agora para o setor de PC aqui da Best Buy, de notebook aqui da Best Buy, para eu tentar ver se nessa unidade aqui a gente tem mais modelos de memória. Aqui ó, já achei direto aqui. Aqui tem até mais memórias, ó. Vamos ver se tem umas mais baratas. Bom, memória de PC, como sempre, caríssima, ó. 32 GB DDR5, $400. 64 GB, $900. Olha isso aqui. $900, meu. Surreal, é muito caro. E de notebook? Bom, tem essa aqui DDR5, 32 GB, olha isso aqui. $367. É, meus amigos, o negócio não está fácil. Isso é mais de R$2.000. Sim, essa memória RAM aqui da Corsair custa mais de R$2.000. Eu vou ver quanto que ela tá no Brasil agora, peraí. O difícil vai ser eu achar essa DDR5 de 6.000 MHz aqui. Até porque eu não consigo acessar todos os sites de onde eu tô. Mas assim, eu acho que tá bem mais caro do que no... Ah, achei uma aqui, mas acho que é importada, que tá saindo R$2.800. Mas enfim, a questão é o seguinte, pessoal. Aqui nos Estados Unidos as coisas estão caras, tá? No caso de PC, então, tá mais feio do que no Brasil, tá? Tem memórias facilmente aí por $1.000. O único problema é que no Brasil já tá ruim, mas vai ficar pior. Porque quando essas memórias chegarem lá, cara, se aqui tá isso, vai ser tipo 10 vezes isso no Brasil. E aí a questão é o seguinte, comprar uma memória agora, esperar pra baixar. Bom, eu tava até conversando com meu amigo Diego aqui do canal Adrenaline. E ele tava me falando que, cara, provavelmente isso só vai estabilizar lá pra 2028. E a gente tá agora em 2026, né? E assim, é bem provável que, principalmente nesse primeiro semestre de 2026, as memórias, na verdade, aumentem, tá? A questão é o seguinte, você tá precisando muito de memória para notebook ou você tá precisando comprar um notebook? Minha dica é, compre o quanto antes. Seja um notebook ou uma memória. Se você está precisando muito. Se você não está precisando muito, não compra memória. Mas se você acha que você vai precisar em algum momento breve, cara, compre, porque as coisas vão aumentar ainda mais, tá? Sério. E é aquilo, né? Os notebooks vão subir de preço também. Que nem esse Asus aqui, ó, esse Zephyrus, cara. Ele tem 16 GB de memória RAM, tá $1.299. Imagina essa memória RAM dele aqui custando $400. Só a memória RAM custando $400? Não vai dar, né? Vai ter que aumentar. Então vai sair de $1.299 para $1.800, por exemplo. E isso vai acontecer com tudo. Não tem o que fazer. E aí, meus amigos, mesmo aqui, ó, que tudo já tá aumentando, né? Como é o caso dos PCs já montados, das memórias, você ainda tem algumas, vamos dizer assim, oportunidades que fazem com que os preços da memória fiquem ainda mais absurdos. Eu vou explicar pra vocês. Por exemplo, olha só, esse PC montado aqui, que inclusive é gigantesco esse gabinete, desnecessário, muito grande, mas enfim, ele tá saindo $1.379. Ele tem 32 GB de memória RAM, RTX 5060 Ti, 1 TB de SSD, e nós estamos falando de um Ryzen 7 8700F. Bom, mas não importa muito, a questão é o seguinte, cara, pensa só, desses 32 GB de memória RAM que ele tem aqui, se for DDR5, a gente tá falando de mais de $450. Quer dizer, esse PC aqui custa $800. Vocês estão entendendo a porcentagem que custa só a memória RAM desse PC aqui? No caso são duas ali, ó, são duas de 16 no caso, né? É isso que eu tô tentando compreender, tipo, vai chegar uma hora que a gente vai pegar um notebook aqui pronto, aqui que custe, sei lá, por exemplo, esse Helios Neo 16S aqui, por exemplo, que custa $1.199 na versão mais barata dele. Cara, se ele tiver aqui 16 GB de memória RAM DDR5 de 6.000 MHz, só a memória RAM custa $300, como que esse notebook vai se sustentar nesse valor? Não vai, sabe? Vai ter que subir mais, cara. Maluquice esse negócio. Tá ficando muito caro. Se for pra ver, cara. E aí, sim, os SSDs também estão subindo de preço, mas
As memórias estão surreais. De notebook mesmo aqui, olha, 16 GB de 5.600 MHz tá $189. Gente, isso aqui é muito caro. 16 GB de memória RAM, $189. É mais de R$1.000, tá? Tá o dobro do que já tá no Brasil, sendo que no Brasil já tá caro. Isso as de notebook, né? Claro, as de notebook, por algum motivo, são muito mais baratas do que as de desktop. As de desktop, olha isso aqui, 32 GB, $427. Então não tem como. Eu achei olha isso aqui, 64 GB, $900. Tá? Ah, mas tem RGB, Felipe, mas não importa, não custava isso, gente, ó. $532. Absurdo. Absurdo. As mais baratas que tinha aqui nem existe mais, ó. Tá esgotado. Meus amigos. Se não resolver esse negócio logo das memórias aí, o mercado vai começar a ficar ruim. As coisas vão piorar, isso é um fato. Daqui a pouco a gente vai ver todos esses notebooks aqui custando o olho da cara. Não tem o que fazer. Meus amigos. Tô de volta em casa e é isso. O negócio tá feio. Por isso que não tá tendo vídeo de upgrade de memória RAM e notebook. A questão é o seguinte, pessoal. Fiquem de olho nos preços, eu vou deixar uns links confiáveis aqui de memória RAM na descrição. Entra e fica sempre conferindo. Se você achar memórias RAMs num bom preço, compre imediatamente. Não pense, porque a tendência é piorar. Vai ficar mais caro. Memórias RAMs que estavam custando R$400, R$300, já estão R$900 no Mercado Livre, isso para notebook, que geralmente são mais baratas. No caso de PC, DDR5 tá ainda mais caro. E como eu mostrei para vocês, tem memória lá nos Estados Unidos já custando $1.000. É surreal. E as coisas não estão ajudando. Eu acho que isso vai acabar afetando tudo. Celulares, seja da Samsung, que inclusive é uma das produtoras de memória RAM no mundo, né? Seja celulares da Apple, seja notebooks, PCs, né? As maiores produtoras do mundo de memória, até onde eu me lembro, são SK Hynix, Samsung e tem mais uma, que eu não me lembro o nome. Vou pedir pro Victor botar aqui se ele encontrar. Mas qual que é a opinião de vocês sobre isso? Você acha que tá certo, as empresas controlam lá e se elas quiserem combinar para não produzir mais, tá tudo bem? Isso aqui não é nada sobre política, é literalmente sobre o PC, mas é engraçado porque o livre mercado é uma utopia, né? Quando você deixa eles livres para fazerem o que quiserem, a gente não consegue mais montar PC, nem comprar notebook. O que você acha de tudo isso? Pra onde você acha que vão os preços? Você acha que vai melhorar, piorar? Comenta aqui embaixo pra saber, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, galera. Valeu e falou! Espero que no próximo vídeo traga notícias melhores, hein? Espero mesmo.